Em Goiânia, 1h02. Agora na Sagres, o time que vai levar a torcida de todos os brasileiros rumo à Rússia. Você está escalado para fazer parte do nosso time, rumo à conquista do Hexa. A caminho da Copa, Rádio Sagres. Olá, torcedor, grande abraço, seja muito bem-vindo à Rádio Sagres 730. Estamos a caminho da Copa. Hoje, terça-feira, 22 de maio de 2018. Eu estou em Goiânia, eu sou Vinícius Tondolo. Neste momento, na capital de todos os goianos, 28 graus. Aqui, Teresópolis, Granja Comari, local de preparação da seleção brasileira. 20 graus de temperatura neste momento. 1h da tarde, mais 3 minutos. Estamos a caminho da Copa. Faltando 23 dias para a Copa do Mundo. A Sagres 730 está a caminho da Copa, como uma das 12 emissoras do Brasil, emissoras de rádio do Brasil, com direitos de transmissão do Mundial. Estaremos na Rússia, com a nossa equipe espalhada em diversas cidades, sempre lado a lado com a seleção brasileira. Hoje, com Rafael Bessa. Acompanhando desde as primeiras horas do dia a chegada dos jogadores. O primeiro foi Alisson, por volta das 7 horas da manhã. Depois Miranda, 2 horas depois. E ali por volta das 11h20 mais ou menos, pintaram por aqui Paulinho e ainda Felipe Coutinho nesse estágio da seleção brasileira. Aqui no Brasil, a seleção está completa e a Sagres 730 conta tudo para você. Em pauta, ainda nesse segundo dia de preparação, avaliações e exames laboratoriais. Este Rafael Bessa, direto de Teresópolis. Daqui a pouco ele volta com mais informações ao lado do nosso ídolo Wellington Campos. Aqui em Goiânia temos Natália Freitas e Thiago Rabelo, direto de Barcelona, o correspondente internacional Thiago Arantes. Nossa equipe já a postos para mais uma edição do A Caminho da Copa. E como tradicionalmente, começamos com a nossa enquete do dia. Natália Freitas chegando aqui no A Caminho da Copa. Seja muito bem-vinda. Qual é a polêmica de hoje? Obrigada, Vinícius. Estamos a caminho da Copa e a enquete de hoje é um pouco mais difícil do que a de ontem. A gente quis causar um pouquinho. Presta atenção na pergunta. Quem foi o melhor goleiro da história da seleção brasileira? Fácil. Já que hoje o nosso entrevistado vai ser o Tafarel, a gente quis fazer uma enquete relacionada, entendeu? E as opções que nós listamos aqui: o Gilmar, o Leão, o Marcos ou o Tafarel. Quem quiser participar e voltar na enquete lá, é só acessar @sagres730 no Twitter ou também mandar a sua mensagem através do WhatsApp 984001757. Combinado, Natália Freitas, mas essa pergunta pra mim é fácil. Cláudio André Tafarel. Por que será, né? O melhor goleiro da história do futebol brasileiro, com certeza. Não há goleiros que não registrem grandes frangos. Ele tem alguns na carreira, mas seus títulos, suas conquistas, ele como pessoa, como profissional, acho que como se diria Fausto Silva, tanto no pessoal quanto no profissional, Tafarel, pra mim, é o melhor goleiro da história da seleção brasileira. E ele ter sido revelado no Internacional é um detalhe, viu, Natália Freitas? Seja bem-vindo, Thiago Rabelo. Pra você, quem foi o melhor? Disputa é boa, disputa muito boa. Porque tem a voz melhorou, hein? A voz melhorou. Você viu que a minha hoje tá ruim? Tá meio rouca. Acho que você comemorei muitos gols 3 ontem. gols, né? Foi muito tempo que não comemorava, muito tempo. E ainda mais vem 3, uma sacolada dessa. Pelo menos domingo foi só um gol. Já demonstrou ontem que Luca, uma injustiça não tá na seleção. Olha só, cada uma, né? Vamos com a enquete, que a enquete é mais polêmica. Porque tem o Gilmar dos Santos Neves, ele é bicampeão do mundo. Ele é campeão em 58 e em 62.
e ainda disputa a Copa de 66. Então é uma das lendas do futebol brasileiro. Taffarel também é uma lenda. Taffarel é o goleiro com mais atuações pela seleção brasileira. Jogou a Copa de 90, 94, 98. Pra mim, essa de 98, até a gente vai buscando, vai entrevistando as pessoas, né, por causa do meu momento Copa. E pra mim, meu momento Copa é semifinal de 98, Brasil e Alemanha. Brasil e Holanda. Brasil e Holanda, perdão, Brasil e Holanda. E o Taffarel nos pênaltis. Atuação épica. E o Taffarel, assim, eu fiquei até um pouco tendencioso a votar no Taffarel, porque como pessoa é um cara espetacular, um dos grandes caráteres que eu conheci no futebol. Mas meu voto vai para Gilmar dos Santos Neves, porque ele tem 2 Copas do Mundo e aí vai entrar esse peso de título. Mas Taffarel poderia ser perfeitamente o melhor goleiro da história do futebol brasileiro. E para você, Natália? Quem que você vai votar daqui a pouquinho? Eu vou Você já votar no votou? Taffarel. Eu vou votar no Taffarel, É? mas eu tava conversando ali com o Thiago, até o nosso ouvinte Ele aqui. tá tentando te influenciar? Não, ele sabe Natália que que comigo queria não tem colocar o como. Alisson. Não, Aí eu eu não barrei, queria colocar o Alisson. barrei. Não queria colocar o Alisson. É até uma ressalva que um ouvinte nosso fez aqui no Twitter, o Geraldo Nascimento, ele deu uma outra opção, o Dida. E aí eu pensei com o Thiago ali, o Dida também seria uma boa opção pra estar entre aqui os nossos indicados. Mas eu vou votar no Mas Taffarel. não teve a mesma grandeza desses outros 4 nomes. Exatamente. O Leão joga 4 Copas do Mundo e poderia ter disputado 5 se não fosse teimosia de Tele Santana em 82. Leão merecia ter disputado 5 Copas do Mundo, foi campeão em 70, titular em 74, 78, 82 não foi convocado. Porque em 70 era o Félix, né? Félix titular. É. Só por isso, porque senão o Leão jogaria aquela Copa do Mundo e o Leão com 21 anos. Olha o peso, a importância, como era qualificado Emerson Leão. No meio de tantas estrelas, ele estava presente, mesmo como um adolescentezinho e tudo mais, mas ele estava naquele grupo. O Emerson Leão, goleiro lendário, um gigante da história do futebol brasileiro. A enquete no ar, você pode votar pelo nosso Twitter e também, né, você pode mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp no 62 984001757 e também interagir conosco pela nossa live no Facebook. Você pode participar, já tem participações, vou registrar daqui a pouco, inclusive a Simone Freitas, é sua parente? Assim, tem um sobrenome parecido e tal. Ela minha disse, mãe. vai que é sua, Taffarel. Taffarel foi muito bom. Minha mãe, tá vendo? Minha mãe entende de futebol, você tá achando que... É genético, então, É né? genético. É genético. A enquete está posta e você pode participar conosco pelas nossas redes sociais. Vota na enquete pelo Twitter e pode mandar seu recado pelo WhatsApp, pelo Facebook. A gente vai registrando ao longo da edição de hoje do A Caminho da Copa. E vamos de volta para o Rio de Janeiro. Rafael Bessa, antes de falar sobre a seleção quase completa, você votaria em quem, hein, nessa enquete, hein, Rafael? Taffarel. Sai que é sua, Taffarel. Vai que é sua. Vai que é sua. É mais com uma questão de idealismo mesmo, porque ele faz parte da minha história, o meu momento Copa. Tô editando aqui o meu momento Copa, por isso já tô nesse embalo aqui, Vinícius. O meu momento Copa, ele acontece em 1994, vendo ali aquela seleção brasileira conquistar o tetracampeonato, então ficou ali gravado na retina, ou ficaram gravadas as imagens do Cláudio Taffarel, o Vinícius. Cláudio André Taffarel, grande goleiro da história do futebol brasileiro. E por falar em Brasil, a seleção quase completa aí na Granja Comari, faltando só a galera que vai jogar sábado. Vamos lá, Alisson, Ederson e Cássio são os goleiros, os zagueiros Marquinhos, Miranda, Thiago Silva e Pedro Jeromel, os laterais Danilo, Fagner e Felipe Luiz, Renato Augusto, Fernandinho e Paulinho são os volantes, meias Fred, William e Felipe Coutinho, com os atacantes Gabriel Jesus, Neymar, Douglas Costa e Tyson. Os jogadores que você falou que vão se integrar à seleção brasileira na segunda-feira são 2 do Real Madrid, o Marcelo e o Casemiro, e ainda o atacante Roberto Firmino. Eles jogam em Kiev na final da Liga dos Campeões da Europa.
no sábado isso, no domingo tem folga e na segunda-feira já se apresentam a seleção brasileira em Londres. Esta é a seleção do Brasil, então a partir da semana que vem mesmo completa, mas nesse estágio aqui no Brasil, já com os 20 jogadores que estavam previstos para chegar ao longo da segunda e também da terça-feira. Rafael, são 23 convocados, 3 estão fora. Se precisar de jogar aí, completar no final da semana aí o coletivo do técnico Tite, você está à disposição? Estou sim, vou tentar ali na lateral direita mostrar um pouquinho do meu talento. Eu achei que você ia escolher centroavante. Não, sem chance. Articulador, rápido, alegria nas pernas. Então, mas não deu muito certo esse negócio de um baixinho no ataque da seleção brasileira, um mineiraço do 7-1 que nos diga. Mas então, o Romário, baixinho, que deu muito sucesso. Tudo bem. Mas ele não era tão baixinho quanto eu. Na verdade, esses dias eu cheguei perto do Romário e eu tive uma decepção, que eu sou menor que ele. Mas... paciência, né? A sua grandeza, Rafael, se remete à sua inteligência, à sua perspicácia e às suas boas perguntas. Tá bom então, beleza. Vamos lá, porque depois dessa crise de identidade aqui eu preciso falar alguma coisa importante. Diga. Já ao meu lado tá o ídolo Wellington Campos, viu? Então ele é uma das estrelas da Sagres 730, estará na Rússia, sempre lado a lado com a seleção brasileira. Ídolo Wellington Campos, estamos a caminho da Copa. Estamos a caminho da Copa e tem a Santinha aqui, o nosso... É a Goianosca. Eu chamo ela de Santinha, eu cuido dela, eu trago do hotel e levo pro hotel com o maior cuidado. Só não faço oração ainda, mas pretendo rezar pelo Fluminense por ela. O Goianosca, inclusive, ela pode abençoar aí todo o trabalho de vocês, viu, ídolo? Já está abençoando, tá dando tudo certo, graças a Deus. Só de não chover já é uma graça. Eu tô vendo, o Rafael tem produzido bons takes, boas imagens. Isso. E a gente tem percebido. Tem uma foto sua com o campo de treinamento que tá espetacular, é digna de botar na capa do Facebook. É verdade, tá bacana sim. A CBF, inclusive, a ideia até da foto era mostrar que a CBF aproximou mais a imprensa da beirada do campo. Nas outras vezes que passamos por aqui, a gente estava mais distante. Então, principalmente para quem faz foto, para quem faz imagem, é mais complicado, né? A gente, como é rádio, a gente fica espiando mais de longe, não pode atrapalhar, não pode sujar a foto, né? Eu até brinco com o pessoal o seguinte, a TV Globo me chamou, chamou, mas para trabalhar não, me chamou de desgraçado que eu estava na frente do câmera, na frente do Alvinho, atrapalhei a imagem do Alvinho. Ídolo, na nossa enquete aqui no programa, quem é o maior goleiro da história do Brasil? Gilmar, Leão, Marcos e Tafarel. Olha, eu vi Leão. Emerson Leão, ele se sobressaía na seleção brasileira, ele crescia na seleção brasileira. Mas Cláudio Tafarel marcou muito a minha carreira como jornalista e a nossa de torcedor, né? Cláudio Tafarel. Vai meu voto por Cláudio Tafarel. Eu não posso votar em quem eu não vi, só li, né? E deixa aqui também um voto de louvor. Mas Cláudio Tafarel. E Marcos também pegou demais. O Marcão era gente boníssima também. E pegou muito, é um dos grandes responsáveis pela conquista de 2002. Então, voto do ídolo Wellington Campos para Tafarel, que vai goleando, pelo menos entre nós aqui, na Sagres 730. Só o Thiago que votou no Gilmar, porque ele ganhou... Porque ele é do contra. O Thiago só vota nos duas que copas, estão perdendo, né, ídolo? Tem de respeitar quem tem 2 Copas do Mundo, né, ídolo? É até bom. Com certeza. O Gilmar pegou demais, gente. Você é até uma covardia. A gente tinha que ter direito de dar um voto para cada. Ídolo, quem é Joaquim Pieira? Joaquim Pieira é um jornalista do jornal Esporte da Espanha. É um jornalista que mora em São Paulo e somos muito amigos. Recentemente, até ele falou aqui a caminho da Copa sobre o livro do nosso doce Felipe Coutinho, porque na Catalunha o padroeiro é São Jorge e o dia de São Jorge é dia do livro. E o Jornal Esporte fez um livro sobre a carreira do Felipe Coutinho. E agora eu estou trazendo meu amigo Joaquim Pieira, porque o assunto aqui na Granja
é sobre Neymar. Muita gente não quer nem saber se ele vai jogar a Copa, se vai jogar os amistosos, é se ele vai jogar no Real Madrid. Então, é o assunto daqui da Granja Comari, Joaquim Pira. Mexe com a Granja Comari, mexe na Espanha, mexe na França e mexe no mundo inteiro. O Neymar é um craque global. Então, as especulações sobre o futuro dele interessam a todo mundo. Agora, em primeiro lugar, a seleção brasileira, obviamente. Mas quando terminar a Copa, vai continuar em pauta qual vai ser o futuro do Neymar até fechar a janela do verão europeu. Fecha que dia? Se não vou errado, ele fecha na Espanha dia 1º de setembro. Esse que é o detalhe pelo seguinte, o seu jornal, o Sport, foi o primeiro a dar que o Neymar sairia do Barcelona para o Paris Saint-Germain. Hoje, pode cravar que o Neymar, o príncipe, não deixa ele sair do Paris Saint-Germain? As informações que nós temos é que o Neymar vai permanecer uma temporada, no mínimo, mais no Paris Saint-Germain, que o próprio Neymar é ciente dessa situação, que o pai dele, que a ministra gerencia a carreira dele, também sabe dessa situação, mas outra questão que acho menos para a seleção brasileira, informativamente, é bom essas especulações do Neymar indo para o Real Madrid. Do ponto de vista de Barcelona, por quê? Porque ele se converteria nesse anti-herói, que daria mais cliques no jornal, mais jornais vendidos, mais audiência nas rádios e na televisão. Mas, além disso, eu acho que o jornalismo tem que se basar em fatos. E o fato e a informação a dia de hoje é que o Neymar vai continuar no Paris Saint-Germain na próxima temporada. Se ele for para o Real Madrid, causa um impacto emocional muito grande em Barcelona? Brutal. Seria um grande ídolo indo para o time que tem mais rivalidade. É trocar o Galo pelo Cruzeiro, é o Flamengo pelo Vasco, é o Corinthians pelo Palmeiras. É uma traição? Não, seria visto como uma traição. De fato, acho que o Neymar, se ele hipoteticamente trocasse o Barcelona com o Real Madrid, como fez o Luís Figo, se converteria, falando popularmente, para a torcida, não estou falando para a mídia, como um dos grandes traidores da história do Barcelona. Então, pelo seu sentimento, ele fica no Paris Saint-Germain por mais o quê? 2 temporadas no mínimo? Eu acho que no mínimo 2 temporadas mais vai ficar no Paris Saint-Germain. E outra questão que não é menor, o Neymar é garoto propaganda da Copa do Mundo do Qatar 2022. A Copa do Mundo do Qatar 2022 entra em pauta a partir do próximo mês de agosto. Parece muito longe, mas porque tem a Copa pelo meio. No dia 15 de julho, quando terminar a Copa da Rússia, começa a Copa do Qatar. E a partir de então, o Qatar vai começar já a instrumentalizar, a aproveitar positivamente a imagem do Neymar, que, como comentávamos no começo, é um jogador de abrangência planetária. Como chama lá o príncipe, que é o dono do Paris Saint-Germain? O presidente é Al-Khelaïfi, que gerencia um fundo de investimento soberano, ou seja, dinheiro público do Emirato de Qatar. O presidente do Paris Saint-Germain, Al-Khelaïfi, Nasser Al-Khelaïfi, mas acima dele tem esse fundo e acima dele é o Emir, que é o nome do qual eu não me lembro agora mesmo. É isso aí. Então, o sentimento nosso é que Neymar vai ficar no Paris Saint-Germain. Tá certo, Tondolo? Tá certo, o ídolo Wellington Campos, né? E essa especulação, pelo menos muito dinheiro deve, se ela se concretizar, vai gerar. E se ela também não acontecer, muito dinheiro movimenta nas casas de apostas, que tem muita gente que gosta, né? Vai pro Real Madrid? Não vai? Vai sair? Não vai? Eu vou até tentar passar a mão no Neymar, no bom sentido, e depois passar na minha pele para ver se pega esse negócio do dinheiro. Onde esse moço toca, vira dinheiro, né? Graças a Deus é que ele tem a saúde para desfrutar de tudo isso e muita felicidade, não é isso, Tondo? Quase um Midas. Wellington Campos participando conosco aqui no A Caminho da Copa. Até a próxima, Wellington. Um abraço, meu ídolo. E eu quero pedir aqui a autorização da Monara para cuidar da Santinha. Eu que cuido da Santinha aqui, viu, Monara? Eu cuidei da Case lá na Rússia. Tá, só não escorrega, tá, ídolo? E eu já falei para ele tomar esse cuidado, porque a Case, ela poderia cair, despencar, mas a nossa goianosca não, né? Mas eu acredito que é melhor o ídolo
ou o Rafael cuidando da Goianosca do que a própria Monara. Ah, ela não sabe o risco que ela tá correndo. Eu até prefiro, assim, pelo menos a gente pode ver ela de volta, né? Pode acompanhar e tudo. Comigo voltou, né? Com o Rafael voltou, com você voltou. Então, assim, nesse aspecto eu prefiro que ela esteja aí e bem cuidada, viu, Rafael? Deixa comigo. Neymar é sempre notícia aqui na seleção brasileira, a principal estrela do futebol brasileiro e uma das principais do futebol mundial. Ele que vai ser figurinha carimbada aqui na Sagres, a única emissora do Centro-Oeste brasileiro com direitos de transmissão da Copa do Mundo. A figurinha do Neymar junto com a figurinha da Goianosca, os dois juntos rumo ao Hexa. E o Neymar ainda é assunto aqui no Caminho da Copa. Rafael, qual é a última informação, os últimos detalhes do craque da seleção brasileira, aí direto da Granja Comari? Ontem, na entrevista do Edu Gaspar, foi sem dúvidas a grande frase, ou a grande aspas, o que mais repercutiu, sem dúvidas, foi a fala do Edu sobre o tratamento que o Neymar vai receber na seleção brasileira. Vamos ouvir. Vou até adiantar um ponto que provavelmente o Tite deve estar citando aqui para vocês, que foge um pouquinho da minha área, mas eu tenho total liberdade para falar sobre isso aqui. O Neymar tem aqui, vai receber a informação do Tite que ele 3 meses ficou parado, e não é dos 3 meses parado que ele vai ser o Neymar excepcional. Eu acho que vamos criar uma base primeiro para que ele possa ganhar de novo aquela confiança que ele tem, e ele vai subindo gradativamente, né, sem que ele absorva uma pressão exagerada quanto ao desempenho dele, né? Esse é o ponto que o Tite vai querer passar para ele, para que ele tenha segurança de fazer os seus treinamentos bem, de fazer sua preparação bem, faça seu primeiro jogo amistoso bem, né? Não absorva uma pressão desnecessária, né? Então esse é o objetivo que nós temos com ele, né? Entenda que tem os processos, né, e absorva bem os processos para que ele possa ter um grande desempenho que ele com certeza vai vir a ter. Palavras de Edu Gaspar, coordenador técnico da seleção brasileira, sobre esse tratamento que Neymar vai receber nesses dias da seleção brasileira aqui. Vinícius, já fazendo um depoimento, um testemunho, por tudo que eu já senti, já ouvi, já apurei, o treino pegado da seleção brasileira e as atenções devem estar voltadas para essa segunda parte da preparação do Brasil lá em Londres. Aqui vai ser bem leve, bem tranquilo, muitos exames, muitas avaliações, mas o bicho vai pegar mesmo, bola rolando, briga por posição, a partir de segunda-feira, lá em Londres, lá no CT do Tottenham. E aí quem vai ter o privilégio de acompanhar tudo isso é o nosso Thiago Rabelo. Valeu, Vinícius. Beleza, Rafael, mas ele tá sob júdice, né? Até porque a voz dele tá baqueada, e olha que eu auxiliei, hoje eu já passei uma receitinha que geralmente funciona comigo, mas fique ligado, Thiago, porque eu estou aqui acelerando e já tô crescendo no seu retrovisor, viu? Já encomendei já o remédio, que é um própolis. O Ronaí também, do Rafael foi o gengibre, o do Ronaí foi o própolis. Então já encomendei, já estou atento. E domingo não tem preocupação, porque domingo o RT joga às 18 horas. E às 18 horas eu estarei no voo. Então não tem chance. Mas você sabe que essas companhias hoje já têm Wi-Fi à disposição? Tem mesmo. A British trabalha com isso? Porque trabalha com Wi-Fi. Porque das últimas vezes, as 2 vezes que eu viajei para a Europa foram pela TAM. E aí a TAM não tinha esse serviço de Wi-Fi. Acredito que a British vai ter, com certeza. Inclusive deve ser assim, 100 euros, 10 minutos para você poder utilizar de dados à disposição durante 10 minutos. Não, vou olhar. E já que a moda aqui é pedir autorização para Monara no programa, e eu vi que deu certo, porque o ídolo pediu autorização, já chegou a resposta aqui no grupo do WhatsApp. Então, Monara, por favor, eu gostaria de solicitar que você autorizasse essa internet para o nosso Thiago Rabelo, para que durante a viagem ele possa acompanhar o jogo do URT. O RT Espírito Santo, grande jogo. Grande jogo. Vamos a Monara, já tô vendo aqui, ó, digitando. Então a Monara... Já vou ligar para a companhia aérea aqui para reagendar a minha viagem para Londres, realocar, vou sair de Paris para Londres. Eu acredito que deva ser essa saída, viu?
Seguindo aqui no nosso A Caminho da Copa, daqui a pouco vem mais autorizações aqui da Monara, liberando as diárias, internet, essas coisas, liberando a Goianosca pro Wellington Campos. E antes de fechar essa primeira parte do programa, vamos com a espionagem da Sagres 730, a versão QGB, que ganhe o Brasil, uma versão tupiniquim da famosa KGB russa. Hoje, a investigada é a temida Alemanha. Operação QGB. A recordista de participações em finais de Copa do Mundo. Esta é a poderosa Alemanha, que decidiu a competição 8 vezes e ganhou 4. Os títulos foram conquistados em 1954, 1974, 1990 e 2014. Os atuais campeões marcaram presença em 18 edições do torneio. Eles só ficaram de fora em 1930 e 1950. Os alemães sobraram nas eliminatórias europeias. Eles venceram o Grupo C com 100% de aproveitamento, ou seja, vencendo os 10 jogos que disputaram. Na Rússia, a Alemanha vai tentar emplacar a 4ª semifinal seguida de Copa do Mundo. O técnico na Rússia será Joachim Löw, de 58 anos, que comandou a Alemanha na conquista no Brasil. Em 2018, ele tem a possibilidade de se igualar ao italiano Vittorio Pozzo, que ganhou os títulos de 1934 e 1938 com a Azurra. Dentro de campo, a grande preocupação é o goleiro e capitão Manuel Neuer, que foi submetido a uma cirurgia em setembro do ano passado. Ele foi convocado pelo treinador, mas a participação na Copa do Mundo ainda é uma incógnita. A grande estrela da tetracampeã mundial é o meia Toni Kroos, do Real Madrid. Mas ele conta com a companhia de coadjuvantes de luxo, como Ozil e Khedira. A Alemanha é a cabeça de chave do Grupo F, que conta ainda com México, Coreia do Sul e Suécia. A estreia será no dia 17 de junho contra os mexicanos em Moscou. Aí os detalhes na Operação QGB, as informações da Alemanha aqui no A Caminho da Copa, na Rádio Sagres 730. E você pode participar pela nossa live no Facebook, mandando um recado para José Barbacena, nosso colega jornalista. Opa, gente boa. O Barba foi meu colega de faculdade, né? Sempre ligado aqui na 730. Um abraço também para o Valdemir Moreira, participando conosco, o Eduardo Martins também mandando o seu recado, deixando o seu sinalzinho de gostei, de like, participando aqui na nossa live no Facebook com o programa A Caminho da Copa. Na sequência a gente volta com muito mais informações na Sagres 730, um novo jeito de fazer futebol. Você está ouvindo A Caminho da Copa. Mais um golaço da sua Sagres. Por acaso o seu negócio é daqueles que você faz tudo, mas nada de ver os resultados que esperava? Então você precisa de uma consultoria da Voit. Nós temos uma equipe experiente para implantar ferramentas de sucesso para o seu negócio. Sabemos exatamente como fazer o seu negócio funcionar melhor e render mais. Voit Consultoria. Seu resultado é nosso negócio. Ligue e resolva com a gente. 3093-3323. A Manco facilita qualquer obra. Jovem gafanhoto, quebra a parede, conserta a parede. Mas, mestre, eu tô quebrando parede há 2 anos. Não discuta, quebra a parede, conserta a parede. Mas, mestre... Já não pedi faixa vermelha? Eu tô usando. Olha o meu kimono. Não esse faixa vermelha. Tô falando faixa vermelha da Manco Super CPVC Flowguard, né? Não erre na obra. Peça o da faixa vermelha, com 50 anos de garantia. Ah, melhor. Agora, tira casaco, põe casaco. A Manco! A Manco! Na Rússia, Goiás marca presença. Cada lance chega ao vivo pra você. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. O melhor time da comunicação. Entra em campo com um show de informação. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. Vem com a Sagres 730. Ouça
sinta a emoção do futebol. Brasil! A caminho da Copa. Vem com a gente. Rádio Sagres. De volta aqui no A Caminho da Copa, na Rádio Sagres 730. Estamos a caminho da Copa, na expectativa do Mundial na Rússia 2018. Faltam 23 dias para o início do Mundial. E a 730 já acompanha com todos os detalhes a preparação na Granja Comari. Já estamos na Granja Comari com o nosso repórter Rafael Bessa, com o início da preparação da seleção brasileira. E a partir do dia 14 de junho, vamos transmitir todos os jogos do Mundial com a equipe Sagres espalhada por diversas cidades da Rússia. Tudo isso para trazer o melhor para o ouvinte e o internauta da Sagres 730. E daqui a pouco a gente vai acompanhar um trecho ao vivo da coletiva do Tafarel, que hoje é o personagem à disposição dos jornalistas, né, lá na Granja Comari. E aí a gente aproveita para acionar Thiago Arantes, direto de Barcelona. Ele já começou o dia nos sacaneando, porque a gente começou assim: olha, aqui em Goiânia, 12 graus. Aí chegou o EV, olha aqui em São Paulo, temos 13 graus. Aí o Thiago Arantes manda uma foto do dia lindo, espetacular. E problema de vocês, aqui está 21 graus. Comemorando o calor aí em Barcelona. Seja bem-vindo, estamos a caminho da Copa, Thiago. Fala, Vinícius. É o que dá para fazer, porque a gente está chegando agora no calor aqui em Barcelona, depois de passar aí 4 meses a temperaturas bem piores, né? Aqui em Barcelona não faz tanto frio, mas no inverno aqui, ali dezembro, janeiro, fevereiro, a gente chega a 3 graus, às vezes à noite bate 0 grau. Então, quando dá para brincar um pouco com o pessoal do Brasil com a temperatura, a gente aproveita, porque são poucos meses do ano que o clima em Barcelona está melhor que o clima no Brasil. O mês de maio é um deles, mas daqui a pouco vocês já podem começar a fazer bullying de novo, porque quando for verão no Brasil vai ser inverno aqui. Então, vai ter troco, não tenho a menor dúvida. Vai ter troco? Ah, vai, eu sei que vai, não tenho a menor dúvida que vai. O verão de Barcelona é muito legal, o inverno aqui não é tão rigoroso, mas eu passo o ano inteiro sofrendo bullying aqui dos meus amigos, quando tá 10 graus em Barcelona e tá 30 em Goiânia, em São Paulo. Então, é uma rara oportunidade que eu tenho de fazer bullying com o tempo de Barcelona comparando ao do Brasil. Tenho certeza que Thiago Arantes vai estar fazendo hoje uma expressão que existe lá no Rio Grande do Sul, que por causa do frio, quando tem um solzinho, normalmente todo mundo sai para curtir aquele sol. E aí existe a expressão lagartear. Então o Thiago Arantes hoje vai curtir o seu dia, vai lagartear no sol de Barcelona, curtindo a temperatura de 21 graus. Thiago, eu quero destacar contigo o seguinte: enquete de hoje. Daqui a pouco a Natália Freitas traz a parcial, né, dessa enquete, mas hoje e você que gosta bastante dessas enquetes, quem foi o melhor goleiro da história da seleção brasileira? Qual o melhor goleiro da história do Brasil? Gilmar, Leão, Marcos ou Tafarel? O pessoal até ia colocar Arley, Dida, mas eu quero saber da sua opinião, hein, Thiago? Olha, essa é difícil também, mas por outros motivos, né? Não é difícil igual Messi contra Maradona, mas é difícil por outros motivos. São goleiros que viveram épocas diferentes e que se destacaram de formas diferentes, né? O Marcos, por exemplo, eu acho que em uma Copa do Mundo, se a gente avaliar só o que foram os goleiros brasileiros em Copas do Mundo, possivelmente o Marcos fez a melhor Copa do Mundo entre todos os goleiros brasileiros naquela Copa de 2002, né? O Tafarel teve a história dele também em 3 Copas. Eu não vi o Gilmar e o Leão jogarem tanto para saber, né? Então acaba ficando aí a disputa entre Marcos e Tafarel. Baseado em vídeo, em conquistas, no que foi na história do futebol, eu até votaria no Gilmar. Mas, como eu não vi o Gilmar jogar, prefiro votar no Tafarel,
que me passou algumas raivas na minha vida, é verdade, aquela eliminatória de 93 contra a Bolívia, que ele faz um gol meio gol contra, né, meio de calcanhar ali, mas também deu muitas alegrias o Taffarel, então fico com ele, inclusive porque nenhum goleiro no mundo virou um meme tão legal como o Taffarel também. Né? A defesa dele no pênalti do Massaro na Itália acabou virando um excelente meme de internet, então pelo goleiro e pelo meme eu voto no Taffarel. Beleza, Thiago Arantes, daqui a pouco a gente volta para Barcelona, porque agora vamos para Granja Comari, que o Taffarel vai começar a ser questionado, não é mesmo, Rafael? Vai sim, já está posicionado aqui na mesa, na bancada, e vamos ouvir a entrevista coletiva. Copa de 90, nós não tínhamos 3 goleiros novatos no Mundial, né? Quando o Lazzaroni convocou, inclusive você, Acácio e Zé Carlos. Isso se repete agora. Por ser o goleiro uma posição tão importante, que peso isso tem, ainda mais com a experiência que você teve também, sendo um novato em Copa do Mundo, ao lado de outros 2 goleiros que também nunca tinham participado do Mundial? Bom, boa tarde a todos aqui. É desde 2015, né, Vini, que eu não participava de uma coletiva, então é um prazer estar com vocês aqui. Eu acho que, assim, como primeira vez, eu lembro de 90, quando eu participei, aquele entusiasmo, aquela vontade era grande. E eu vejo isso nesses 3 goleiros agora, né? A alegria deles estarem fazendo parte desse grupo, o momento que eles estão vivendo, e por isso estão aqui, justamente por isso, porque nos dão toda a tranquilidade de contar com eles, com os 3. Então eu vejo assim que tem experiência e todas as condições realmente para representar bem o Brasil. A gente quer fazer esse bom trabalho, sabe que o momento hoje da Escola Brasileira de Goleiros é muito alta, é muito reconhecida, principalmente lá fora. Vejo assim o interesse de muitos treinadores de goleiros europeus em formações de goleiros, jovens, goleiros aqui do Brasil. Então a gente quer fazer esse bom trabalho primeiro, lógico, para nós aqui brasileiros, mas depois também para mostrar que realmente a nossa escola está andando no caminho certo. Taffarel, tudo bem, Taffarel? Leandro Quesada, Fox Sports. Bom, a gente sabe que o Alisson é o titular da seleção brasileira, um dos melhores goleiros do mundo. Como fica a disputa para saber quem é o segundo goleiro da seleção? Ou não há isso no seu trabalho? Você vai deixar essa disputa aberta entre os outros 2 goleiros, até no momento em que precisar desses 2 goleiros, se precisar durante a Copa do Mundo? Tá. Não, isso é até uma questão assim que na definição final é sempre o Tite que define. Mas a princípio, assim, quando foi feita a convocação e quando o Tite sempre declarou que tinha uma quantidade de jogadores certos para a Copa, o Alisson e o Ederson sempre estavam nessa lista certa. Então, consequentemente, seria o primeiro e o segundo, já que o Alisson vinha jogando. O Cássio se juntou a esse grupo, mas isso não quer dizer que chega aqui como terceiro e não pode ser um primeiro. Isso tudo depende do trabalho, da continuidade, daquilo que eles vão produzir aqui dentro, do trabalho. É lógico que o Alisson, pela sequência de jogos que fez, pelo trabalho que vem fazendo na Roma, por tudo aquilo que ele vem apresentando e crescendo bastante, como tu falou, acho hoje que ele está entre os melhores goleiros do mundo, com certeza. Ele teve um crescimento grandíssimo, nós sabíamos já desse crescimento, por isso apostamos muito nele, quando ainda ele não estava titular na Roma. Isso ele é muito agradecido a essa comissão, justamente por a gente acreditar nesse potencial dele. Vai ter essa vantagem de repente, ser considerado titular. Perdemos o contato com o Taffarel na entrevista coletiva. Dentro de instantes, a gente retoma o contato com o Rio de Janeiro para mais informações, para repercutir, né, mais detalhes desta entrevista coletiva do Taffarel, preparador de goleiros da seleção brasileira. Vamos seguindo aqui para o timeline da Copa. Hoje a seleção inglesa começou a sua preparação para o Mundial da Rússia em Staffordshire. Acho que está entrando nessa mesma linha.
norte do país, e logo no primeiro dia o técnico Gareth Southgate, por meio de um vídeo na internet, anunciou que Harry Kane, atacante de 24 anos do Tottenham, será o capitão da Inglaterra na Copa do Mundo da Rússia. Convocado para a seleção desde as categorias sub-17, Kane estreou pela seleção principal em 2015 e já tem 12 gols em 23 partidas pela Inglaterra. O atacante passou a usar a braçadeira ainda nas eliminatórias para o Mundial, no meio do ano passado. Vamos com o contato restabelecido. Rio de Janeiro, entrevista coletiva de Cláudio André Tafarel. Um pouquinho na história contigo. Em 82, muita gente não perdoou o Tele por não levar o Raul, que vivia o seu melhor momento, um dos seus melhores momentos, um dos grandes goleiros. E ele está te vendo agora na concentração e ouvindo a gente lá no Cruzeiro, que joga hoje com a equipe do Racing. O que a gente fala para o Fábio, que tanta gente gostaria de vê-lo, ter pelo menos uma chance na seleção brasileira, sem qualquer tipo de cobrança, por que ele não foi convocado? Apenas uma menção, por favor. Eu acho que tinham goleiros assim no momento mais preparados do que ele para vir para a seleção e tiveram uma sequência, né? Isso não quer dizer que o goleiro não seja bom ou que um outro jogador que não esteja aqui nesse grupo não seja bom, né? Mas de repente vive num momento em que o outro jogador da posição está na frente, né? Está um passo à frente. Não vejo assim que isso faz com que o jogador caia. Pô, não tô nessa lista, eu não sou um bom jogador. Não, felizmente acontece, né, cara? Acontece assim, às vezes a gente vê muitos exemplos no passado, assim, de jogadores que a gente dizia, pô, esse cara podia estar numa seleção brasileira, mas não teve, não veio. Não quer dizer que... Eu acho assim que... Porque às vezes a gente não quer falar francamente assim as coisas, né? Não quer ser muito sincero, mas eu acho que tem goleiros melhores do que ele para estarem aqui. E os que estão aqui, eu vejo que estão mais preparados do que ele. Tafarel. Ivan Drago, Rádio Transamérica, aqui no meio. Tafarel, você é um dos mais experientes em Copas do Mundo nessa comissão técnica. E ontem o Edu, conversando com a gente, deixou claro que o Tite tem uma preocupação especial com o lado emocional do Neymar, que tem se colocado uma pressão grande para ser o cara do Brasil nessa Copa do Mundo. Você conviveu com Romário em 90, Ronaldo em 98, que eram expoentes também. Você também está preocupado com isso e de que forma você pode contribuir? Bom, eu vejo assim, primeiro que o Neymar vem tendo um crescimento assim mental, psicológico muito grande, né? Desde que eu conheci o Neymar aqui dentro, eu vejo que ele também cresceu muito, né? Eu acho que vocês também perceberam isso, né? E eu acho que todo atacante sempre, como né, citou, Ronaldo ou mais, são diferentes, né? São especiais, né? E a gente tem que deixar um pouco essa coisa de ele ser especial mesmo, né? Mas é um cara assim que muito descontraído, muito alegre, muito feliz, não precisa de ajuda minha nenhuma. A gente convive muito bem aqui dentro, ele realmente vejo que tem um relacionamento com o jogador fantástico. Então é um cara que, além dessa genialidade dele, ele com essa forma de viver alegre, espontânea, ele ajuda muita gente aqui. Palavras do Tafarel e daqui a pouquinho a gente volta com mais registro aqui da entrevista coletiva da Seleção Brasileira, aqui direto da Granja Comari. Estamos ao vivo aqui, a caminho da Copa, Vinícius. Combinado. Rafael Bessa, a gente fica no aguardo para daqui a pouco mais detalhes aí da entrevista coletiva. O Tafarel, né, na resposta até do Wellington Campos sobre... o pedido da torcida do Cruzeiro de convocar o goleiro Fábio, e ele, com toda a delicadeza, com todo o jeito, dizendo que tem melhores goleiros do que o Fábio para serem escolhidos. Acho que sem delicadeza, né, Vinícius? Porque ele tentou ser delicado, tentou dar aquele rodeio, mas foi muito claro. Tem goleiros mais qualificados que o Fábio, e nessa opinião eu compactuo com Cláudio Tafarel. E você, Thiago Arantes, também compactua, concorda com o Tafarel? Acho que a hora do Fábio na seleção brasileira, o bonde dele passou, né? Acho que o Fábio poderia ter ido para a seleção brasileira assim, pelo menos em amistoso, poderia ter sido testado em outros momentos, não agora,
O Brasil, em 2010, os reservas do Brasil na Copa foram o Doni e o Gomes, né? Então, daria naquela época para o Fábio ser um goleiro da seleção brasileira. Agora, acho que não. Acho que realmente chamou o Cássio para esse terceiro posto, poderia ter chamado o Vanderlei do Santos, poderia ter chamado o Marcelo Groi, acho que tinha outras opções sim. Os 3 goleiros do Brasil que estão na Granja Comari, os 3 que vão para a Copa do Mundo, na minha opinião, são melhores que o Fábio. E, como disse antes, né, o Fábio, acho que há 8 anos ou há 10 anos ele poderia ter sido lembrado, não foi, paciência, agora é trabalhar no clube dele e torcer pela seleção brasileira para os companheiros dele aí, que, na minha opinião, hoje estão num momento bem melhor que o deles. Seguindo aqui na nossa timeline da Copa, fora da Copa do Mundo, após ser pego no doping e ter sua punição aumentada pelo Tribunal Arbitral do Esporte, a Corte Arbitral do Esporte, o peruano Paolo Guerrero ganhou apoio de um dos ídolos do futebol mundial. Diego Armando Maradona usou suas redes sociais para fazer um apelo à FIFA para que o atacante esteja no Mundial da Rússia. Abre aspas para Maradona. Hoje temos um presidente que saberá interpretar minhas palavras. Eu acredito que esse é o caminho. Desejo o melhor ao Paolo e espero vê-lo jogando na Rússia. Fecha aspas. Maradona faz referência ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, com quem tem muita proximidade. 3 capitães apelaram à FIFA para a absolvição da estrela peruana Paolo Guerrero. Suspenso pelo Comitê Antidoping da entidade, Guerrero foi punido em 14 meses por testar positivo por uso de cocaína, substância ingerida em um chá tomado pelo jogador do Flamengo. O principal nome da apelação foi o francês Hugo Lloris, do Tottenham. Apesar da seleção peruana ser uma das adversárias da França na Copa do Mundo, Lloris disse que o Conselho da FIFA deveria mostrar mais compaixão com o Guerrero. No domingo, milhares de peruanos foram às ruas para demonstrar apoio a Guerrero. O presidente do país, Martín Vizcarra, também manifestou solidariedade ao jogador. Thiago Arantes, como é que você analisa esse movimento, essa repercussão de jogadores, né, ex-jogadores como o Diego Maradona, pedindo apoio aí para que aliviem a pena de Guerrero para que ele possa estar no Mundial no mês que vem? Acho uma atitude interessante, acho uma atitude bonita, até capitães de outros países, né, se unindo. Você citou aí o Lloris, o Jedinak da Austrália também, enfim. Acho uma atitude que a gente não vê sempre, né, essa união de classe entre os jogadores de futebol, e são os três capitães, Dinamarca, França e Austrália, são exatamente os capitães das equipes que vão enfrentar o Peru na fase de grupos da Copa do Mundo. Então deixando um pouco a rivalidade de lado e pensando realmente na injustiça, né, que eles julgam que aconteceu com o Guerrero. O que acontece é que o próprio Guerrero encontrou-se com o presidente da FIFA, né, com o Infantino, tentou argumentar, mas isso é uma decisão do CAS, né, do Tribunal Superior do Esporte, não é uma decisão da FIFA. Então a FIFA tem muito pouco para fazer. Acho que fica mais pela atitude. Acho bonito o gesto desses capitães, mas na prática, infelizmente, esse tipo de ação acaba não tendo muita força, porque o Tribunal Arbitral do Esporte, né, o TAS ou o CAS, ele age na letra fria da lei ali. Se foi encontrada uma substância, a punição é essa e acabou. É muito difícil conseguir reverter uma punição. De qualquer forma, mesmo que não consigam reverter a punição, acho muito bonito e muito louvável o que fizeram esses capitães dos rivais do Peru na primeira fase da Copa do Mundo. Seguindo na timeline da Copa, o popstar Will Smith pode ser uma das estrelas na Copa do Mundo. Em postagem no Twitter, o ator e cantor postou uma foto no Instagram com o cantor Nick Jam e mencionou o DJ Diplo e o compositor Streff. Estrela de Um Maluco no Pedaço. Esse seriado era bom demais. Esse era sou fã, esse eu sou fã. Nostalgia. Você não viu ele não, né? Não é da sua Eu época, peguei um né? pedacinho, assim, mas eu não gostava muito, não.
Maluco no Pedaço era ele com aquela cara assim, olhando pra casa, assim, na abertura da. Eu na assisti um vinheta de pouco abertura. porque passava antes de Eu, a Patroa e as Crianças, que é o meu preferido. Entendeu? Aí eu assisti um pouquinho, mas eu não fui muito fã, não. Mas vamos lá. Pois é, estrela de Um Maluco no Pedaço, Homens de Preto, Independence Day, Will Smith começou a carreira como rapper e já foi indicado ao Oscar como melhor ator pelo filme Ali, que trata a história do lendário boxeador Muhammad Ali ou Cassius Clay. Com essa postagem, dá pra suspeitar que vai vir um hip hop aí pra uma música, alguma ação aí do... Vai vir uma mistureba, né? A FIFA gosta de fazer umas misturebas, variar estilos. E vamos ver o que o Will Smith pode ser capaz de fazer na Copa do Mundo. Chegando, vamos, e agora mais uma espionagem da Sagres 730, chegando QGB, que ganhe o Brasil, é a nossa forma de investigar todos os adversários, saber todos os detalhes para que a gente possa conquistar o Hexa. Chegou a hora de ser investigada a Coreia do Sul. Operação QGB. A Coreia do Sul vai à Rússia para a 10ª participação em mundiais. Depois de fracassar no Brasil, os asiáticos querem voltar a conseguir a façanha de passar da primeira fase, fato que só ocorreu 2 vezes na história. A melhor participação da Coreia aconteceu em 2002, quando sediou a Copa do Mundo ao lado do Japão e ficou com a 4ª colocação. Em 2010, na África do Sul, os coreanos conseguiram chegar às 8ª de final. O caminho para a Rússia não foi animador. A seleção ficou na 2ª colocação do Grupo A, com 15 pontos, com apenas 4 vitórias em 10 partidas. Após as eliminatórias, a Federação Coreana de Futebol trocou o comando técnico, saindo Uli Stylike e entrando Shin Tae-yong. O treinador de 49 anos comandou a seleção da Coreia do Sul nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. O craque do time é o atacante Son, do Tottenham, da Inglaterra. Ele conta com o auxílio de bons meio-campistas, como Kim Soo-hyun, Lee Jae-sung e Kong Chang-hun. Na Rússia, a Coreia do Sul está no Grupo F, ao lado de Alemanha, Suécia e México. A estreia será no dia 18 de junho, contra os suecos, no estádio de Nizhny Novgorod. Mais uma edição do QGB, que ganhe o Brasil. Destaque aqui no A Caminho da Copa, na Rádio Sagres 730. Estamos direto do Rio de Janeiro, Rafael Bessa. Vamos de volta, né, encerrando nossa programação. Antes, o meu momento Copa ou já direto para o Rafael Bessa? Com o Rafael. Então vamos direto para o Rafael Bessa, que tem mais de Tafarel. E um detalhe, na verdade vamos fazer o seguinte, eu vou trazer mais do Tafarel no toque de primeira, ô Vinícius, mas uma informação muito importante, atenção, Neymar vai treinar hoje aqui no campo, é uma informação que conseguimos apurar aqui agora. Neymar, Gabriel Jesus, Danilo e Ederson, serão 4 jogadores que já vão para o campo, então assim, depois de toda aquela movimentação do treino do Neymar lá no Paris Saint-Germain com bola, vai ser o primeiro treino com bola do Neymar aqui na seleção brasileira depois da contusão. Então, a partir das 3h30 da tarde aqui na Granja Comari, holofotes, câmeras, fotografias, tudo sendo voltado para o campo aqui da Granja, porque Neymar vai treinar com bola. Vinícius. Combinado. Rafael Bessa, que volta para durante o toque de primeira, também durante o tom maior, com mais informações da seleção brasileira. Antes da gente voltar com o meu momento Copa, vamos registrando aqui a participação de alguns ouvintes. Vamos aqui, no WhatsApp tem algumas participações no nosso WhatsApp. O ouvinte Jason Rodrigues, do Jardim Primavera, ele, pra mim, melhor é Tafarel. Tafarel é o melhor goleiro. Um grande abraço pra você. Também tem outro... Não, esse aqui tá falando do Goiás. Daqui a pouco a gente repercute
aqui na programação esportiva, no Toque de Primeira, na Rádio Sagres 730. Na nossa live no Facebook, o Carlos Portela acompanhando a seleção brasileira com a 730. Seja muito bem-vindo, Carlos Portela. Jorge Honório da Paz, ele é ouvinte fiel da 730, está em Rio Verde. Todos da rádio, um abração. E ao meu irmão Japão, lá no Fim Social. Um abração para o Jorge e também para o Japão. Moacir Rabelo, sempre na escuta, também mandando o seu abraço. A gente vai registrando a participação da galera aqui na nossa live e também no Facebook. Vamos com o Meu Momento Copa? Quem será o Meu Momento Copa de hoje? Meu Momento Copa. Eu sou o Luiz Ceará, da Rede TV, sou jornalista já há 50 anos. E o meu momento da Copa do Mundo foi na Copa do Mundo de 94, que nós conseguimos, através de um acerto que houve lá com o SBT, onde eu trabalhava na época, da gente conseguir uma credencial de fotógrafo para poder ficar o repórter ficar dentro de campo. Não dava para fazer a transmissão, mas dava para fazer uma reportagem especial, já que o cinegrafista também estava. E nós ficamos ali o tempo inteiro dentro de campo na final do Brasil e Itália, e inclusive atrás do gol na hora do pênalti. Esse foi o momento mais importante da minha vida em Copa do Mundo e provavelmente no futebol, porque eu pude ver uma vitória do Brasil a 10 metros, né? Que de onde a gente estava ali era a marca do pênalti, então estava atrás do gol. Eu tenho inclusive uma fotografia na minha casa que foi tirada do outro lado por um fotógrafo do outro lado, que está o Roberto Baggio ajoelhado, o Taffarel com a mão para cima assim, e aparece bem clarinho eu atrás do gol. Eu botei isso no meu escritório, deixei ela grandona e botei no meu escritório, porque é um momento único, né, de emoção. Eu não conseguia nem falar, pelo contrário, eu conseguia chorar só. E eu olhei para o meu cinegrafista, o Javier Malavasi, chorando também. E aí, quando o Brasil venceu e que passou esse momento de estresse, nós saímos gravando, pegamos todos os jogadores ali, aquela festa ali embaixo. Nós gravamos isso muito de perto, que foi uma reportagem que nós fizemos para o programa na época, que era um sucesso, era o Aqui Agora do SBT, era um programa de sucesso. E para os telejornais também. Mas a repercussão foi bem grande do SBT, porque a gente estava ali dentro do campo. Esse foi o meu maior momento, sem dúvida nenhuma. Este Luiz Ceará, grande repórter, anos e anos a serviço do SBT, trabalhou também na TV Globo, na Manchete e na Rede Record, e agora está na Rede TV. Ele que está com Rafael Bessa na Granja Comari, lado a lado com a seleção brasileira. Vamos despedindo da galera. Tiago Arantes, estamos a caminho da Copa, um grande abraço e até amanhã. Estamos a caminho da Copa, Vinícius, e a partir dos próximos dias aí, mais pertinho de vocês, né? Estou indo para o Brasil nos próximos dias, vou visitar aí a Sagres 730, então na semana que vem a gente já vai se falar pessoalmente, tá certo? Certo, dia 30 tá confirmado, tá? Tem compromisso. Maravilhoso. Então beleza. Maravilhoso. Com todo prazer, a gente se fala. Então um abraço, Tiago Arantes, Natália Freitas, pra gente já ir encerrando. Qual que é a parcial final, vou dizer assim, a parcial, que a enquete segue no nosso Twitter, qual que é a parcial até o momento? O nosso programa se encerra com a enquete que teve a seguinte porcentagem. Quem foi o melhor goleiro da história da seleção brasileira? Venceu o Taffarel com 69%. Em segundo lugar ficou o Marcos com 20%. Em terceiro o Gilmar com 8%. E lá em último o Leão com apenas 3%. Vinícius? Combinado. Natália Freitas, até amanhã. Vamos agora com o Thiago Rabelo. Até a próxima. Até a próxima, Vinícius. E agora eu vou tomar os remedinhos do Rafael, do Ranaí. Acho bom, hein? Espero estar 100% Você está aqui na no caminho Berlinda. da Copa. Você está na Berlinda. Fim de papo, fim de programa. Você pode acompanhar a reprise hoje, a partir das 8 da noite. O podcast do programa você também pode baixar no sagresonline.com.br com os nossos materiais especiais, entrevistas na íntegra e tudo mais. Além disso, a nossa live no Facebook está salva e você pode conferir quando quiser. Passa lá e acompanhe. Lembrando, a reprise 8 da noite. Faltam 23 dias para a Copa do Mundo Rússia 2018 e a Sagres
está a caminho da Copa. O programa Caminho da Copa fica por aqui. Mas a nossa equipe continua preparada para essa super cobertura do outro lado do mundo. A Caminho da Copa, mais um programa no clima do Hexa, da sua Rádio Sagres.